Pessoal que estiver no chat, que estiver acompanhando a gente por via online, coloca aí no chat quantas vezes você já se mudou de cidade, tá bom? Só pra gente depois dar uma olhadinha. E você que está aqui junto com a gente, por favor, levanta a mão. Quem já se mudou pelo menos uma vez de cidade, por favor, pelo menos uma vez de cidade. Tranquilo, ótimo. Quem já se mudou pelo menos 3? Só pra gente saber. Eu também ainda. Pelo menos 5. Caramba, ali, ó, tem um e outro segundo. Pelo menos 7. Nossa, ainda tem gente levantando a mão, muito bem. Bom, pessoal, vocês sabem, quando a gente vai se mudar de cidade, acontece muitas vezes mais ou menos assim, né? A gente chega, se você é casado, você chega dizendo assim, querido, querida, eu tenho uma novidade para você, mas acho melhor você se sentar. Quando começa assim, a gente já sabe que alguma coisa vai vir, certo? E aí vamos dizer que você continua a conversa dizendo, pois é, lá na minha empresa está acontecendo algumas remodelagens e surgiu uma nova oportunidade, mas vai ser na cidade tal. Nesse momento, a pessoa que está te ouvindo, possivelmente ela vai vir com uma série de perguntas, do tipo, como é que é lá? Será que vai ter uma boa escola para as crianças? Será que tem um bom sistema de saúde? Será que vai ter um bom lugar para a gente viver? Como é que é a estrutura dessa cidade? Certo? Mais ou menos assim. Agora, se imagine na seguinte situação. Você chegou, disse para sua esposa, para o seu marido, olha, tem uma novidade, estou pensando em a gente se mudar. Agora, imagina que quando ela pergunta assim, por exemplo, tá bom, muito bem, e como é que é as escolas de lá? Tem boas escolas para as crianças? Imagina que você responde o seguinte, não, na verdade não tem boas escolas. Na verdade nem escola tem. Na verdade nem professor tem. As crianças vão aprender literalmente o que a gente conseguir ensinar para elas. Agora imagina que a segunda pergunta vem e diz, tá, e como é que é então o sistema de saúde lá, rede de hospitais? Não, não tem também. Não tem hospital, não tem médico, não tem posto, não tem enfermeiro, não tem farmácia. Tudo que a gente vai ter de assistência de saúde é o que a gente conseguir fazer de chazinho. Para imaginar isso? Aí imagina que vai vir a terceira, mas como é que é a estrutura da cidade? A gente vai morar num lugar legal? Não, na verdade não, a gente não tem nem lugar para morar direito, a gente vai ter que construir alguma coisa simples, que talvez com o tempo a gente vai melhorando, mas eu já vou te avisar uma coisa, não tem luz elétrica, nem água encanada tem. O que você acha que seu marido e sua esposa fariam nesse momento? Eu não sei, eu fiquei dividido se a Susan ia jogar um sapato na minha cabeça, se ela ia ficar uma semana chorando, mas provavelmente ia ser alguma coisa desse tipo. Oi? Ou as duas coisas, ia jogar um sapato depois chorar, ou alguma coisa do tipo, né? Eu não sei se você já parou para pensar nisso. Mas as primeiras pessoas que moraram aqui enfrentaram uma realidade muito parecida com essa. Aqui em Chapecó. E você que está assistindo a gente, de repente não é da nossa cidade, na sua cidade provavelmente também não foi muito diferente. Sabe, era uma época onde as pessoas já tinham uma estrutura melhor de cidade, sistema de saúde, escolas, grande parte dos locais já tinham água encanada, luz elétrica, e chega um momento onde alguém da família diz, estou pensando em me mudar para um lugar onde não tem nada. Pessoas que abriram mão de absolutamente todo esse conforto inteirinho. Tiveram que abrir mão das escolas, da água encanada, da luz elétrica, de tudo. E por que eles fizeram isso? Porque estavam em busca de uma vida melhor. Porque estavam em busca de uma vida melhor. Sabe, era a chance de eles conseguirem ter mais terras, que de repente não faria diferença para eles, mas para a próxima geração. Sabe, eu acho muito justo. Aliás, né, essa aqui é uma foto então de Chapecó, quando ela já tinha 13 anos de progresso, 13 anos de desenvolvimento. Olha só como é que era, depois de mais de uma década de desenvolvimento. Pessoal, é muito justo que o símbolo da nossa cidade seja um desbravador. Porque justamente ela foi construída por pessoas que deixaram muito para trás para construir uma vida melhor com muito, mas muito do seu esforço. Só que o que é interessante da gente parar para pensar agora, e isso é um ponto importante. Chapecó ela não só foi uma cidade de desbravadores, ela continua sendo. Muitos de nós que estamos aqui, vivemos aqui, deixaram também um dia sua terra natal, suas raízes, e vieram para um lugar estranho, diferente, para quê? Para construir uma vida melhor.
Outros, muitos de nós, têm a alegria de dizer que são chapecoenses, nasceram aqui, mas também com muito trabalho, com muito esforço, estão atrás de uma vida melhor. Todos nós somos, de alguma forma, desbravadores. Trabalhando muito para construir uma vida melhor para nós e para a nossa família. Pensando nisso, esse mês nós vamos falar sobre isso. Sobre princípios que a Bíblia nos ensina para nós construirmos uma vida verdadeiramente melhor. Nós vamos falar sobre isso nesses encontros, e eu desafio vocês a estarem nos 4, se possível, porque nós vamos falar de 4 ingredientes indispensáveis para que isso realmente aconteça. E hoje, queria compartilhar com vocês uma recomendação de filme. Susan e eu vimos esse filme alguns dias atrás, se chama Confissões de Schmidt. Filme muito legal, de 2002, com Jack Nicholson, que conta a história de um homem chamado Warren Schmidt, que dá o nome ao filme, que está com 66 anos e agora justamente na fase de aposentadoria. Sabe, ele está justamente nesse momento, tentando se encontrar na vida. E ele descobre uma coisa. Em uma semana ele foi substituído na empresa. E ninguém mais nem dava bola para ele, nem lembrava mais dele. Uma semana. E quando ele agora percebe a vida que ele tem, ele percebe que não existe muita vida a ser vivida à parte da sua empresa. O casamento de 42 anos está bem frio. O relacionamento com a filha que mora longe não está frio também, mas não só porque ela mora longe, porque o coração dela está longe. Possivelmente porque esse relacionamento foi mal construído. E o filme termina, desculpa dizer um pouquinho do final dele, mas ainda vale a pena vocês verem, confiem em mim. O filme termina com ele olhando uma carta de um menino africano que ele ajudava através de uma ONG, chorando, dando a entender que aquilo foi uma das poucas coisas que ele construiu que realmente valeram a pena. Sabe, esse filme, juntamente com a música que a gente acabou de ouvir, ele justamente traz essa verdade de que muitas vezes a gente empenha a nossa energia, a nossa força, o nosso ser desbravador na direção errada, e muitas vezes a gente só se dá conta quando a gente chega lá na frente. Bom, Mário Sérgio Cortella, um dos filósofos mais famosos do Brasil, ele fala: ocupação não é sinônimo de vida. É sinônimo de atividade. A gente pode sim estar ocupado, muito ocupado, com a agenda cheia, e não estarmos indo na direção de uma vida melhor. Por isso, antes de mais nada, o primeiro encontro dessa série precisa ser nós nos perguntarmos se nós estamos indo na direção certa. Pergunte para você mesmo, com toda a sinceridade do seu coração, você que está em casa, você que está aqui com a gente, o que você tem buscado? Pergunte o que você tem certeza. Você tem certeza, aliás, de que tem o objetivo certo? Você está seguro de que você está indo na direção certa? Você está seguro que você não vai chegar no final da sua vida como esse homem do filme, Warren Schmidt? Bom, pessoal, ainda bem que existe um livro bíblico que vai diretamente nessa direção. Um livro feito justamente para ninguém precisar terminar a vida como o homem desse filme. Um livro que nos ajuda exatamente a nos questionarmos se nós estamos indo na direção certa. Eu queria ler um pedaço desse livro com vocês. O livro de Eclesiastes, capítulo 2, versículos 1 a 3 e o versículo 10. Encontramos o seguinte: pensei comigo mesmo, vou experimentar a alegria. Descubra as coisas boas da vida, mas isso também se revelou vazio. Concluí que o rir é loucura e a alegria de nada vale. Decidi me entregar ao vinho e à extravagância, mantendo, porém, a mente orientada pela sabedoria. Eu queria saber o que valesse a pena debaixo do céu, nos poucos dias da vida humana. Não me neguei nada que os meus olhos desejaram. Não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Bom, isso aqui foi escrito por um homem chamado Salomão, que foi conhecido como um dos homens mais bem-sucedidos e ao mesmo tempo mais sábios de toda a sua época. E ele justamente, possivelmente aqui está numa meia-idade, se perguntando, olha só, o que realmente valeu a pena na vida. Isso é muito precioso, isso é um tesouro.
E ali o que ele diz é que a primeira busca dele para construir algo que valia a pena na vida, era construir algo que realmente alegrasse seu coração. E ele começou realmente a fazer isso, a ter momentos de alegria, a aproveitar a vida. Provavelmente ele fez festas, provavelmente ele fez viagens, provavelmente ele teve momentos especiais com seus amigos, onde deram muita risada. E sabe o que ele está dizendo aqui em Eclesiastes? Tudo isso é muito bom. Muito bom. Mas não é isso que preenche a vida. O que basicamente ele está dizendo é, não que isso seja ruim, não que você não precisa buscar, mas não é isso que vai fazer você chegar lá no final e dizer, fui na direção certa, construí uma vida melhor, construí algo que realmente valesse a pena. Não é isso que no final vai realmente preencher a tua vida. O que ele diz é, tudo isso lá no final foi vazio. Sabe, a palavra vazio que ele usa é uma palavra hebraica chamada hevel, que é a mesma coisa que sopro, uma palavra que a Bíblia usa muitas vezes para dizer algo que passa logo. O que ele está dizendo é isso, toda essa alegria, ela é boa, mas ela passa muito rápido. E todos nós já experimentamos isso em algum momento. Você já teve uma boa noite com os amigos, que te deixou muito feliz, mas no outro dia aquela alegria passou. Todos nós talvez já fizemos uma viagem que esperou muito, e em uma semana ou duas toda aquela alegria passou. Não é isso que preenche, embora seja bom. Mas o Salomão, ele continua a reflexão dizendo o seguinte, olha, lancei-me a grandes projetos, construí casas e plantei vinhas para mim, fiz jardins e pomares, e neles plantei todo tipo de árvore frutífera. Construí também reservatórios para regar os meus bosques verdejantes. Contudo, quando avaliei tudo o que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi vazio. Foi correr atrás do vento. Ele diz, a segunda tentativa, já que aquelas alegrias não me preencheram, foi construir uma carreira. E ele realizou e empreendeu coisas como nunca ninguém na época dele, se fosse nos nossos dias, ele teria feito a maior empresa do seu país. Você imaginou isso? E mesmo ele chegando no topo, ele está dizendo, não é isso que preenche a vida. Entenda o seguinte, o livro de Eclesiastes faz duas advertências quanto à nossa vida profissional. Duas. Uma delas é contra a preguiça, o desleixo. A gente vê ela, por exemplo, no versículo 5 do capítulo 4, quando ele diz, o tolo cruza os braços e destrói a própria vida. O que está dizendo é isso, olha, tem muita gente que acaba sendo preguiçosa, tem muita gente que acaba lidando com o seu trabalho com desleixo, as pessoas não constroem nada. Então a primeira crítica é essa, contra o desleixo, contra a preguiça. Mas a segunda é achar que o trabalho vai nos preencher, e precisamente esse foi o erro do homem do filme. Foi construir uma carreira achando que no final ele iria olhar para isso e dizer, valeu a pena. Me sinto uma pessoa cheia. Não acontece. Não acontece. Sabe, a gente descobre, cedo ou tarde, que todos os aplausos das pessoas duram pouco. Sabe, a gente faz alguma coisa muito legal e a gente é reconhecido, mas daqui a pouco já ninguém mais lembra disso. A gente descobre cedo ou tarde que o reconhecimento sempre vai vir numa proporção menor do que o nosso esforço. Você sabe disso. A gente chega à conclusão que, mais cedo ou mais tarde, um dia a gente vai ser substituído. Ou a gente vai deixar tudo aquilo que a gente conquistou para alguém que não se esforçou por aquilo e talvez nem vai valorizar. Então, não que o trabalho seja ruim, pelo contrário, é muito bom. Ele tem que ser bom e a gente tem que se esforçar nele. Só que a gente não pode achar que isso vai nos preencher. Essa é a questão. A gente não pode achar que a gente vai chegar lá no final e dizer, construir uma vida melhor. Olha só a minha carreira. Mas o Salomão continua, e nesse momento vocês devem estar ficando desanimados, né? Mais uma dose de desilusão aí pra gente, né? Mas olha só, mais um pouquinho aqui. Comprei escravos e escravas, e tive escravos que nasceram em minha casa. Além disso, tive também mais bois e ovelhas do que todos os que viveram antes de mim em Jerusalém.
Tornei-me mais famoso e poderoso do que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim, conservando comigo a minha sabedoria. Então passei a refletir na sabedoria, na loucura e na insensatez. O que basicamente o Salomão está dizendo é que ele depois buscou alguma coisa que realmente valesse a pena. Ele buscou construir uma vida melhor no dinheiro, comprou muitas coisas, ele fala, se tornou a pessoa mais rica da história do seu país, se tornou a pessoa mais famosa e se tornou a pessoa mais sábia. E qual é a conclusão que ele chega? Tudo era vazio. Tudo era correr atrás do vento. Sabe, o Eduardo Gianetti escreveu um livro sobre felicidade. E ele provou cientificamente de que dinheiro não traz felicidade. Analisando nações ricas, prósperas, pessoas de poder aquisitivo alto, e vendo que os números, por exemplo, de suicídio não baixam. Às vezes até aumentam. Pessoal, não estou dizendo que ter bens materiais, conforto material não seja algo bom. Só que o que cientistas, filósofos, pensadores, e a Bíblia já está falando há séculos, é que não é o que vai te preencher. E às vezes a gente tem essa ilusão, né? A gente acredita, não, a hora que eu ganhar tanto, a hora que eu tiver tanto, aí a vida vai, e ela não vai. Sabe, o que o Salomão diz depois também, é que ser famoso também não adianta. Eu sei que muitas vezes hoje, por causa dessas mídias sociais, a gente quer ter muitos seguidores, tem gente que de repente sonha, a hora que eu tiver 30 mil, 100 mil seguidores, aí a coisa vai e não vai. De repente, a hora que sair meu doutorado, meu pós-doutorado, meu mestrado, minha faculdade, a hora que eu me formar, aí a coisa vai, aí eu vou me sentir diferente, não vai. O que o Salomão está dizendo é que tudo isso é bom. Mas isso ainda não é construir uma vida de verdade, ainda não é construir uma vida melhor. Para a gente ter a prova disso, você já parou para perceber quantas pessoas, nós já vimos nos notícias, que eram ricas, famosas, estavam no auge das suas carreiras e tiraram a própria vida? Quantas pessoas a gente conseguiria lembrar agora? Eu consigo lembrar de algumas. Muitas. Sabe, eu estava lembrando essa semana, eu fui uns anos atrás para Balneário Camboriú, e quando eu estava lá caminhando na beira da praia, eu vi um apartamento todo preto assim, sabe? E aí eu perguntei para um amigo meu que estava junto comigo, que era meu colega ali da cidade, eu perguntei o que aconteceu ali. Ele disse, olha, era uma pessoa muito rica, que tinha um apartamento de luxo na beira-mar de Camboriú, você já imaginou? E ele atirou fogo no próprio apartamento para se matar ali junto. E de fato fez. São pessoas e mais pessoas que chegaram no topo de tudo isso, assim como Salomão. Então dizendo, pode até ser bom, mas não é o que constrói vida de verdade. Não é o que faz da vida realmente se tornar uma vida melhor. Não é o que preenche. Tudo isso lá no fundo traz uma alegria que passa logo. É vazio. Bom, né? E agora, né? O que a gente faz com isso? Diante dessa constatação de que nada preenche o nosso coração adequadamente, um homem chamado C.S. Lewis, um dos maiores mentes e escritores da nossa história, ele diz, diante disso nós podemos ter 3 posturas. Uma delas é o caminho do tolo, que acha que se ele trocar de atividade, se ele trocar de relacionamento, se ele mudar, a felicidade vai estar na próxima esquina. Não, na próxima tentativa eu vou achar o que realmente vale a pena. Daí ele está olhando para o seu casamento, meio descontente, afinal de contas a esposa ou o marido não me fazem feliz, e ele pensa, não, se eu trocar de casamento, o próximo vai me fazer feliz. E ele chega no outro e diz, também não está, mas o próximo vai. E assim ele vai indo. O C.S. Lewis fala, esse é o caminho do tolo. Ou a pessoa que de repente chega, olha para o seu trabalho e diz, não me alegra, não me satisfaz, não estou contente, não estou realizado, vou para o outro. Chega lá no outro trabalho depois de algum tempo, não, mas eu ainda não estou realizado, vou para o outro. E assim ele vai indo. E aí o C.S. Lewis fala assim, essa pessoa vai estar cada vez mais infeliz. Porque ela, além de tudo, vai acumulando uma coleção de frustrações, e vai deixando muitas pessoas machucadas no caminho. Aí ele fala, o segundo caminho
É o caminho do desiludido. É aquela pessoa que já não espera mais muito da vida. Ela diz assim, bom, eu já não sou mais criança, eu sei que não existe mais final do arco-íris, eu sei que nada realmente vai conseguir realmente me preencher, e ele se conforma com isso, e vive de uma maneira mais realista e mais sóbria, entendendo, bom, é assim mesmo, né? É assim mesmo. E o C.S. Lewis diz, bom, essa pessoa, por incrível que pareça, ainda vive mais feliz, porque ela se frustra muito menos, e ela ainda machuca menos pessoas. Mas mesmo assim ela corre o sério risco de se tornar um chato, né? Você imaginou? Aquela pessoa que fica o tempo inteiro criticando os outros que não cresceram, que não amadureceram. Aquela pessoa que se torna amarga, desanimada, que enxerga tudo cinza, nada vale a pena. Mas o C.S. Lewis diz, tem um terceiro caminho que a gente pode seguir. Sabe qual é? Ele fala o seguinte, um bebê sente fome. Bem, existe o alimento. Um patinho gosta de nadar. Existe a água. O homem sente o desejo sexual. Existe o sexo. Se descubro em mim um desejo que nenhuma experiência deste mundo pode satisfazer, a explicação mais provável é que fui criado para um outro mundo. O que o C.S. Lewis está dizendo é, toda esse desejo que nós temos por uma alegria maior, por uma alegria que dure mais tempo, na verdade aponta por uma alegria maior, eterna, que é real e que existe para nós na eternidade. Ele diz, é verdade, um dia a gente vai conseguir preencher a nossa vida realmente. Você já imaginou como seria viver se a alegria do dia da tua formatura nunca passasse? Você já imaginou como seria viver se a alegria do dia do nascimento dos teus filhos nunca passasse? Você já imaginou como seria viver se a alegria que você sentiu quando você comprou uma coisa que se esperou muito nunca passasse? Isso é real. Isso existe para nós. E nós já podemos experimentar um bom gostinho cultivando o nosso relacionamento com Deus. Essa alegria, esse sentimento de vazio, essa alegria que nunca nos preenche completamente, é porque nós temos fome de eternidade. Blaise Pascal, uma das pessoas mais inteligentes da história da humanidade, que viveu séculos atrás, ele disse, somente Deus tem o tamanho exato do vazio que existe dentro de nós. É essa a conclusão também que o próprio livro de Eclesiastes chega. Logo depois do Salomão dizer, nada me preenche, sabe o que ele fala? Ele diz, também pôs Deus no coração do homem o anseio pela eternidade, porque que nada me satisfaz, porque só aquilo que é eterno me satisfaria. E no final do livro, quando ele está concluindo, terminando, ele diz o seguinte, olha só, agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão, tema a Deus e guarde os seus mandamentos, pois isso é o essencial para o ser humano. Sabe, o que ele está dizendo no final das contas? Sabe qual é a conclusão que eu chego? Eu fui a pessoa mais rica, mais bem-sucedida, mais famosa da história. Sabe o que realmente vale a pena? O que faz a vida ser uma vida melhor? É a gente aprender a viver com Deus. Que a gente comece a sentir um gosto de algo eterno que está logo ali para a gente. Bom, esse é o caminho, o terceiro caminho para o C.S. Lewis é o caminho do cristão. Como é que vivem os cristãos? Os cristãos vivem felizes e gratos por tudo aquilo que Deus nos dá. Vivem felizes pelos seus recursos materiais, vivem felizes por as pessoas que conhecem o seu trabalho, vivem felizes pelo seu trabalho, pela sua carreira, vivem felizes pelo seu conhecimento, vivem felizes e gratos por tudo isso. Agradecem todas essas coisas, no entanto eles sabem que isso não vai preencher eles completamente. Não existe casamento no mundo, não existe trabalho no mundo, não existe nada nesse mundo que vai os preencher completamente. Mas eles encontram, os cristãos, uma felicidade duradoura e real no próprio Deus. E isso já aponta para eles uma felicidade muito maior, que está logo ali guardada para eles. Então, cristãos não são como aquele ali, o tolo, que no final das contas vai de galho em galho, porque acha que vai estar logo ali. Não, a gente sabe que não é esse o problema.
Mas cristãos também não são desiludidos, amargurados. Eles são, pelo contrário, esperançosos. Dá para entender isso? Sabe, cristãos são pessoas que buscam em primeiro lugar aquilo que pode realmente preencher a sua vida. E buscam todas as outras coisas de forma equilibrada. Gente, eu vou dizer para vocês como eu tenho vivido isso. Um dia ver essa comunidade cheia de pessoas vai trazer uma enorme alegria para o meu coração. Eu acredito que um dia a gente vai ver isso juntos. E o dia que isso acontecer, isso vai trazer uma alegria enorme para o meu coração. Mas ter esse lugar cheio de pessoas, uma igreja viva que faz diferença, apesar de alegrar meu coração, não vai preenchê-lo. Não vai. Por isso eu vivo essa busca, sim, mas de forma equilibrada. Não como se toda a minha vida e minha felicidade dependessem disso, porque se acontecesse isso, eu ia viver isso de uma forma desastrada, machucando pessoas no caminho. Eu sei que o que pode preencher a minha vida com Deus, que eu já posso ter hoje, isso é o que me preenche. Isso já dá um gostinho do que vai ser um dia. E isso preenche o meu coração. Então, como é que cristãos vivem? Buscando em primeiro lugar aquilo que lhes preenche. E buscando todas as outras coisas de forma equilibrada. Sabe, C.S. Lewis, ele resumiu muito bem essa ideia, que também é bíblica, dizendo, se você aspirar o céu, ganhará a terra de lambuja. Se aspirar a terra, perderá ambos. Se você não guardar nada dessa mensagem, só guardar essa frase, valeu a pena. Se você aspirar o céu, ganhará a terra de lambuja. Se você aspirar a terra, perderá ambos. Se você entender que a tua felicidade está aqui, você vai acabar vivendo a sua vida de uma forma tão desequilibrada que você vai acabar quebrando muita coisa e perdendo tudo. Mas se você entender que a sua felicidade está lá e você pode experimentá-la já agora através de um relacionamento com Deus, você vai viver todas as outras buscas de uma forma tão equilibrada que elas vão construir uma vida ainda hoje que vale a pena, uma vida realmente melhor. Algo que é muito importante da gente pensar. Séculos mais tarde do Salomão, um descendente de Salomão inclusive, um homem chamado Jesus Cristo, disse o seguinte: eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. A palavra que Jesus fala aqui para abundância é justamente pleno, cheio. Jesus basicamente disse para as pessoas, eu vim para que vocês tenham vida e vida cheia. Sabe, Jesus conhecia o Salomão, conhecia as palavras dele, conhecia aquilo que ele tinha escrito em Eclesiastes. Jesus sabia do nosso dilema humano, da gente tentar buscar coisas e sempre no final nos sentirmos vazios. Ele sabia de tudo isso e sabendo disso tudo ele disse, eu vim para que vocês se sintam realmente cheios. Eu vim para que vocês se sintam realmente satisfeitos. Mas sabe o que é importante? Ainda mais a gente perceber. Em Filipenses, a gente encontra o seguinte: embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou a si mesmo. Como é que Jesus enche a tua vida? Como é que Jesus encheu a minha vida? Se esvaziando. Se esvaziando. Sabe, uma das maiores, pense um pouquinho comigo, uma das nossas maiores necessidades interiores é nós nos sentirmos amados, valorizados, certo? É uma das coisas que a gente mais quer. E de fato, a Bíblia, através de Jesus, faz com que a gente se sinta assim cheio, amado, valorizado. Se a gente para pensar, a Bíblia ensina que o próprio Deus, Criador do universo, um universo que a gente nem tem ideia do tamanho dele, apesar de todo o recurso científico que a gente tenha, ele se fez um ser humano e morreu no nosso lugar, por amor a nós. Se isso não nos faz nos sentirmos amados, nada pode fazer. Mas como Jesus faz com que a gente se sinta amado? O que custou para ele?
ele teve que ser rejeitado. Ele teve que ser desprezado por todas as pessoas que ele amava, por todas as pessoas da nação dele. Ele morreu na cruz, a morte mais humilhante possível. Pensa nisso. Para que você se sinta amado, Jesus teve que ser odiado. Para que você se sinta valorizado, Jesus teve que ser desprezado. Sabe como ele enche a tua vida? Esvaziando a dele. A gente acabou de ver que a única coisa que pode realmente encher o nosso coração é viver com Deus. Só que tinha um problema nesse caminho, o pecado que ofende a Deus e nos separa dele. Mas Jesus nos perdoa pagando o preço do nosso pecado, pagando a conta, pagando a dívida do nosso pecado, a Bíblia fala. Você já parou para pensar que quando ele fez isso, por estar carregando o meu e teu pecado, ele teve que ser separado de Deus, ele foi literalmente abandonado por Deus. Ou seja, para você poder viver com Deus hoje, Jesus teve que abrir mão da presença de Deus. Para você hoje experimentar o céu, Jesus experimentou o inferno. Para você experimentar a salvação, Jesus teve que dar tudo. Para você hoje ter a sua vida cheia, Jesus teve que dar dele. Para você experimentar a vida eterna, Jesus teve que experimentar a morte que nós nunca experimentamos. Para você se sentir cheio, ele se esvaziou. Por que isso é importante, Jorge? Porque entender isso, confiar nisso, é a única coisa que pode fazer com que a gente deixe muitas vezes a nossa agenda de lado. É a única coisa que pode fazer com que a gente deixe as nossas outras buscas e coloque elas a nível secundário. É a única coisa que faz fazer com que a gente realmente coloque a busca em Deus como principal da nossa vida. É a única coisa que pode fazer com que a gente realmente equilibre tudo. Confie no que Jesus fez por você. Queria convidar você a avaliar a sua vida. Você tem buscado preencher a sua vida no lugar certo? Segunda coisa que eu queria te convidar para pensar é a seguinte: como a frase, se você aspirar ao céu, ganhará a terra de lambuja, se aspirar à terra, perderá a ambos. Como essa frase impacta a tua forma de viver? Você tem ido na direção certa? Eu queria convidar você a tomar duas decisões. Decida buscar em primeiro lugar o que realmente pode preencher a tua vida. E decida buscar o restante de forma realista e esperançosa. Se você tomar essas duas decisões e cumprir ela, eu tenho certeza que você vai construir uma vida melhor. Que você vai chegar lá no final e vai ter construído uma vida que vale a pena. Você vai chegar lá no final e vai dizer: me sinto cheio. Talvez você já vai dizer isso hoje.